Oi, eu sou Sabrina Pani, psicóloga infanto-juvenil há mais de 20 anos e hoje estou aqui para falar com você sobre a criança cresceu, mas ainda vem para minha cama. Você está lá, deitada, relaxando, quase pegando no sono, quando você sente alguma coisa, você olha para o lado e é aquela pessoa, já grandinha, olhando para você, dizendo, mãe, tive pesadelo. Ou então você está toda encolhida na cama, sem ter espaço, querendo pegar de volta um cobertor que foi roubado, mas não foi por um bebê, foi uma pessoa muito maior que roubou. Você se olha no espelho e vê aquelas olheiras de volta e fala: gente, já tem mais de 9 anos e está dormindo na minha cama, o que que eu faço? Vocês já passaram por isso? Eu já. Vamos falar então um pouquinho como lidar com essa situação. Se você tem um filho nessa idade de 9 a 11, 12 anos e achou que essa fase de ter a cama invadida tinha ficado para trás, saiba que isso pode estar acontecendo na casa de muita gente. Quando a criança é pequenininha, a gente até entende o choro por causa do monstro do armário. Mas quando a gente vê um quase adolescente que já tem autonomia para tanta coisa, não conseguir mais dormir sozinho, a gente pensa: o que será que está acontecendo? Hoje vamos entender um pouco o que está por trás desse comportamento. Não se trata de manha ou regressão sem motivo. Aliás, nenhuma regressão é sem motivo. Mas vamos falar um pouco a partir da psicologia do desenvolvimento e também o medo a partir da teoria de Winnicott, para que a gente possa entender como acolher e manejar essa situação sem desespero. O salto cognitivo e a evolução do medo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o medo vai mudando conforme a criança cresce. A criança menor, ela tem o medo no campo da fantasia. Ela tem medo da bruxa, do lobo mau, do monstro debaixo da cama, enfim. E conforme a criança cresce, há um salto cognitivo. A criança ali por volta de 9, 10, 11 anos começa a perceber que existem medos que são reais. Então, ela ouve um telejornal, ela escuta conversas de adulto, ela sabe que existem doenças, e também com esse salto cognitivo, ela passa a entender a morte como definitiva. Ela começa a perceber também que os pais não são super-heróis invencíveis. Por isso, o medo da criança passa a estar muito mais relacionado à realidade. Então, ela vai ter medo de perder os pais de verdade, ela pode ter medo de um assalto, a gente está em uma violência urbana, às vezes muito significativa, ela pode ter medo de um fracasso social. Então, todos esses medos estão relacionados à realidade, enquanto no momento anterior, os medos da criança eram mais relacionados a uma fantasia. Quando a gente fala do medo a partir da perspectiva winnicottiana, vou falar aqui para vocês rapidamente, a partir de um artigo da Dani Pondé sobre o medo. Né? A gente pode entender o medo não só como um perigo externo. Explico. A criança nessa idade está passando muitas vezes pela puberdade, que são as mudanças físicas no corpo, né? Puberdade é diferente de adolescência. Adolescência é toda a mudança cultural, vamos dizer assim, os interesses, né? O que a criança vai passando a brincar menos e conversar mais e fazer outras atividades ali com o grupo. Mas a puberdade ela vem antes, são as mudanças físicas, hormonais. Então pode acontecer da criança está passando por um medo de uma desintegração, uma angústia, no momento em que o corpo dela está passando por mudanças importantes. E aí a gente pode, então, pensar que a criança vai buscar essa confiabilidade no ambiente, ela vai retornar à cama dos pais, sabendo que ali é um lugar que ela é 100% confiável, 100% previsível. E é muito importante que ela tenha essa oportunidade. A gente vai falar mais para frente, né? Como agir nesses momentos. Mas o importante é entender que esse medo também pode estar vindo de questões internas que a criança está revisitando nesse momento, né? Ou sendo revisitada. Então, às vezes, é algum pesadelo, uma situação na escola, uma situação que pode ser passageira, essa mudança mesmo física, que pode estar trazendo essa necessidade de retorno à cama dos pais. Fala um negocinho aqui rapidinho. Se está gostando desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal para você receber outros conteúdos, tá bom? O diagnóstico da cena, o que não fazer? Quando, como pais, somos pegos de surpresa com essa situação,
A gente muitas vezes age no impulso, né? E às vezes impulsionados pelo cansaço. Aliás, podem ver o vídeo sobre burnout parental também, que eu falo um pouco sobre isso. Mas então o que fazer? Porque às vezes no primeiro momento, ai meu Deus, vai para sua cama, por favor, olha a hora que você está me acordando, enfim. Podem acontecer cenas como essas, ou então, imagina, só acende a luzinha, fica lá, fecha o olho que vai passar, né? A gente dá, às vezes, umas soluções para a criança na tentativa de que ela se resolva sozinha. Vou falar aqui três pontos importantes. Primeiro, é essa que eu já dei o exemplo, né? Não racionalizar o medo de uma maneira às vezes grosseira. Dizer frases do tipo: você já é um moço, você já é uma moça. Imagina, você está com medo do quê? Não faz o menor sentido o que você está me falando. Ah, foi só um pesadelo, volta a dormir, vai lá, né? São formas da gente tentar resolver às vezes de uma forma mais prática, mais objetiva, mais rápida, às vezes não querendo dar espaço, né, também para que esse medo cresça. Eu entendo essa perspectiva, porque às vezes eu faço essas tentativas com os pais aqui, né, quando é caso de orientar alguma coisa. Às vezes, será que se a gente. Eu falo isso também, acho que no vídeo sobre adaptação escolar, né? Se a gente fazer rapidinho para a criança entrar logo na escola, não dá espaço para esse choro da porta, mas ali é diferente, né? Ali a criança vai entrar na escola, vão ter outros adultos com ela, e é uma outra situação. Mas eu entendo que às vezes os pais podem ter esse impulso de querer resolver, né? Então, mas não é legal fazer dessa forma, porque a criança, por mais que a gente consiga enxergar ela como um pouco maior, já tem 11, já tem 12, já tem 13, ainda é criança, 13 está entrando ali na adolescência, mas ainda precisa sim muito do nosso acolhimento, do nosso hold, nossa sustentação, para que ela possa lidar com esse medo. Outra questão, dois, humilhar ou comparar, coisas que não são para fazer, né? Não tentar cortar e falar, vai lá e se resolve. Não humilhar ou comparar, às vezes a criança, mas olha o seu tamanho, olha só, seu irmão tem 5 anos, não está aqui com medo, né? Ou dizer outras coisas desse tipo, imagina, ó, você não tem vergonha? Você não tem vergonha desse tamanho, você está me falando que está com medo de dormir sozinha? E isso também é muito complicado, pode fazer com que esse medo, que seria passageiro, ele venha e fique. E três, ceder sem investigar. Ceder, sim, eu acho que é importante. A criança está te dizendo que ela está com medo, ela levantou da cama dela, foi até o seu quarto, porque ela não estava conseguindo ficar lá, né? E se ela já dormia sozinha antes, de repente isso aconteceu, então a gente precisa sim acolher. Ou você deixa ela dormir na sua cama, ou você acompanha ela de volta na cama dela e dorme lá no quarto dela. Agora, ficar sem investigar isso e isso se manter por muito tempo já é algo que não recomendo muito. Por muito tempo, quanto, Sabrina? Ao tempo que você começar a ficar com olheira, que você não consegue dormir mais, o tempo que de repente a criança, você percebe que ela está perdendo a autonomia dela na hora do sono, enfim, porque aí a gente precisa então entender. Agora, também olhar, aconteceu algo nos últimos meses? Divórcio, perda de alguém, mudança de escola. Essas situações de mudança na vida da criança, a gente tem sempre que estar muito atento, conseguir observar e fazer algumas, né, relações. Se você tem dúvida, pergunta, procura uma psicóloga, pergunta, conta o que está acontecendo, faz ali umas sessões só com vocês, pais, para tirar essas dúvidas e entender, né, se é o caso, se faz pouco tempo, já faz esse primeiro contato, aguarda, enfim. Porque se a criança ficar, sei lá, 3, 4, 5, 6 meses, não aconteceu nada, que você identifique e ela continua com esse medo, eu diria para investigar, né? Então vamos para algumas ideias práticas de como lidar com esse medo, para que a criança volte a ter a segurança e dormir no próprio quarto, na sua autonomia. Primeiro que a gente vai fazer é investigue o medo no claro, durante o dia. Às vezes a criança chega na sua cama já dizendo, eu tive um pesadelo. Você fala, você quer me contar? Às vezes a criança começa a contar o pesadelo, já dorme ali do seu lado. Ou às vezes ela não quer contar, ela está com muito medo, então você só abraça a criança, fica ali, ela volta a dormir de novo.
Aí no outro dia, num momento tranquilo, você pode dizer: olha, filha, filho, eu tenho reparado que você tem vindo para minha cama, como tem sido esses pesadelos, ou se não teve pesadelo, o que que tem te dado medo, o que que acontece? E aí ouvir sem julgamento, sem julgar, isso daí não, né, não faz sentido que esse medo que você está tendo, imagina, não se preocupa, enfim, só ouvir. Dois, construa pontes de segurança gradativas. Se essa situação está se prolongando, está muito desconfortável porque a criança está maior, não cabe na sua cama, às vezes, né, que tá o pai, a mãe, mais a criança não cabe, depende da cama, né, também. Tem pais que tem aquela cama enorme, box, né, cabe um monte, toda a família inteira. Mas, enfim, se a situação está desconfortável, você pode, então, colocar um colchãozinho perto de você, ó, se você tiver medo, você vem aqui, você pode deitar, e você só dá a mão ali para a criança, né, enfim, formas de lidar. De repente, cada família tem uma organização e conseguir. Você me chama, eu escuto, eu vou para sua cama, enfim. Para ter formas de lidar com essa situação que a criança não vai ficar completamente na sua cama, mas também não vai ficar desamparada nessa situação. Três, uma higiene mental pré-sono. Uma criança de 11 anos, às vezes, pode se beneficiar de uma meditação, por exemplo, uma meditação guiada, de uma rotina conjunta com você. De repente, você pode perceber que o momento que ela está indo dormir está sendo solitário, né? Ela fez a lição dela, sei lá, jantou, aí você fala, vai escovar os dentes, pode ir para a cama, e a criança vai sozinha. Então, às vezes, ela precisa de uma retomada naquele acompanhamento que a gente faz com as crianças menores. Isso também pode ser uma boa solução. Você passar, acompanhá-la na hora de escovar os dentes, acompanhá-la até o quarto, cobri-la, né? Dar um beijinho de boa noite, conversar um pouquinho. E isso pode ser que acalme esses despertares noturnos com medo. E quatro, monitore as pressões sociais e escolares. Às vezes a criança está passando uma situação difícil na escola, que às vezes os adultos nem julgam ser, né, difíceis, mas assim, me desentendi com a minha amiga, gente. O que é? O centro da vida das crianças é isso, né? São as brincadeiras, o grupo, estar junto, ou tô com muito medo das provas, né? Ou tá tendo uma pressão muito grande ali na questão da aprendizagem mesmo. Dá uma investigada, dá uma conversada com a professora, se está tudo bem, com a própria criança, vai observando, comece a observar a sua criança, comece, né, a fazer perguntas, e às vezes ela não quer responder, mas você fala, na hora que você quiser falar sobre isso, eu tô aqui, enfim, né, para conseguir entender que esse medo pode estar vindo de algum outro lugar. Ou às vezes a criança teve acesso a algo que não era para ela ter acesso, né? Como a gente fala de telas também, tem um vídeo sobre telas, que a criança pode ter tido acesso a uma cena, né, de um filme. Às vezes coisas muito rápidas acontecem. Às vezes a gente fala, nossa, de onde essa criança tirou isso, né? Eu não coloco isso em casa, os amiguinhos também, no geral, não têm acesso a isso, a gente tem a comunidade ali escolar, enfim, que você sabe que também não deveriam ter, mas você vai num restaurante, num lugar e tá lá o telejornal cheio de notícias ensanguentadas, enfim, a criança pode ver e pode ficar depois com esse medo por um período. Bom, deixa eu contar para vocês. Recentemente, meu filho de 12 anos passou por momentos em que ele pediu para dormir na minha cama. Foram algumas noites em que ele estava tendo pesadelos e eu falei: a hora que você precisar, você vem aqui. Na noite seguinte, ele já dormiu direto na minha cama, nem foi para a cama dele. Falei: já dorme aqui porque, né, vai que você tem o pesadelo de novo. E aí passou, né? Então, às vezes as crianças têm esses momentos. Ou às vezes esses momentos podem vir e parece que eles são muito longos, mas a gente pode ali com um tempo fazer esse acolhimento para a criança poder caminhar no seu desenvolvimento. Então, a sua criança, o seu filho ali de 9, 10, 11 anos, não está querendo te manipular e não está regredindo à primeira infância. Ele pode estar só apenas tentando digerir um mundo que parece grande e assustador demais para essas ferramentas que ele tem hoje. Ser o porto seguro nesses momentos não significa mimar demais, ou que você vai então ter um filho que não desenvolveu recursos para enfrentar o medo, os desafios. Pelo contrário, esse ainda é um momento que você pode trazer para perto, que você pode acolher, que você deve escutar. Assim, seu filho ou filha vai poder caminhar em direção à adolescência com passos firmes. E olha que mesmo na adolescência ainda tem os grandões lá que depois do estirão vão ter medo, gente. Tudo bem, né?
Se você gostou desse vídeo, do conteúdo que eu trago aqui, curte, compartilha, se inscreve no canal. Compartilha com outros pais que também possam se beneficiar desse conteúdo. Tchau, até o próximo.